gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros. E quem tá acompanhando lá pelo Instagram, as lives, a gente fez 3 lives sobre o Lendários, né? Foi uma leitura coletiva. Na verdade, funcionou não somente como leitura coletiva, mas também para as pessoas conhecerem. Então, eu acabei não dando muitos spoilers, porque muita gente não tinha o exemplar. Mas quis participar, conhecer mais. A gente fez alguns sorteios também muito bacanas. Então, muito obrigada para todo mundo que participou, que pôde participar. Eu acho que essa é uma forma de eu demonstrar, né, devolver o carinho que vocês me dão sempre. E eu finalizei a leitura de Lendários e pra mim, gente, foi um livro assim que foi uma grata surpresa. Eu vou comentar com vocês, se vocês não leram ainda. Eu não vou dar grandes spoilers, mas eu vou falar algumas coisas que talvez sejam consideradas, né, uns spoilerzinhos de leve. Porque já teve primeiras impressões aqui, né, no canal, vou deixar no finalzinho desse vídeo. E as 3 lives estão gravadas lá no IGTV, no meu Instagram. Todas as informações, caixa de descrição, aqui na caixa de descrição sempre. Se vocês quiserem comprar o livro, eu peço sempre para vocês comprarem pelos meus links, que vocês me ajudam demais, porque vocês não pagam nada mais por isso na Amazon. E eu ainda recebo uma comissão, então essa é uma forma também de eu ser remunerada, né, pelo trabalho aqui. Que eu faço diariamente com vocês, então eu agradeço demais, muito, muito obrigada. Bom, o Lendários ele veio para mim pela Intrínseca, uma parceria que eu já tenho há um tempo, que eu, enfim, amo essa editora de paixão, e quando eu comecei a ler, eu me identifiquei com várias partes de temas que eu gosto muito de abordar, né, inclusive nas minhas escritas também, que são a questão da transição do último ano, né, até a pessoa ir para a faculdade, morte, né, da mãe. A Bri perde a mãe logo no início do livro, isso eu comentei com vocês. E quando você vai chegando pro finalzinho, você já sabe que essa personagem já tá mudada. O que é isso? Ela já tá ali com um amadurecimento maior, devido a tudo que ela descobriu durante esse primeiro livro. De acordo com o que eu pesquisei, né, com o que o pessoal me disse também, esse livro ele ainda não tem a continuação escrita. A autora ainda estava escrevendo a Trace Deonn para lançar ano que vem. Então a gente fica naquele final assim do tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que vai acontecer, principalmente? Mas é uma personagem que eu fui gostando muito e que a gente se apega a ela e quer saber mais. Então, apesar de que eu sempre digo para vocês que fantasia não é o meu gênero favorito, esse livro teve uma escrita muito gostosa que me fez ler. São 500 páginas, gente. Eu nem sei quantas. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. 591 páginas. E eu consegui ler no tempo. Eu fiquei com medo de não conseguir, porque enfim, eu tô sempre gravando vídeo pra vocês, lendo, produzindo outros conteúdos. Mas foi um livro muito fácil de ler. Então, assim, eu super indico pra vocês. Eu separei aqui alguns tópicos que eu achei interessante dessa leitura pro final, tá? Então lembrando que no início, mais informações se vocês quiserem, tem no vídeo que eu vou deixar aqui no finalzinho desse aqui. Bom, a Bri então descobre sobre a ordem, né, e como a mãe dela estava envolvida com isso. Isso é uma coisa bem importante. A segunda coisa que eu anotei pra vocês é que a Bri acha que é um sinal seguir os passos da mãe. Ela vai fechando aí esse quebra-cabeça, na verdade não chega a fechar ainda, mas ela vai montando esse quebra-cabeça e ela passa a perceber então que talvez seguir os passos da mãe, algumas decisões que a mãe tomou seja importante, seja essa a forma dela, né, agradecer a mãe por quem ela foi, né, por tudo que ela passou. Bom, a gente vai ver também o terceiro tópico que eu dei pra vocês, é o pai da Bri e a Alice, né, que é a melhor amiga e tá estudando lá com ela, não sabem desse segredo, então eles acham que ela tá regredindo no tratamento de saúde mental. Lembrando que ela passou a fazer terapia e tudo porque ela tava, né, muito mal por causa do luto da mãe, natural, né, a mãe dela, né, morreu de uma forma muito repentina. E ela tá sofrendo muito isso, então essas mudanças de humor e tudo, ela tava fazendo tratamento, mas a partir desse livro, do meio do livro em diante, a gente começa a ver como ela já se sente afetada, né, pelas escolhas que ela tem que fazer, pelos segredos que ela desvenda, mas o pai e a amiga não tem noção disso. Bom, a Bri se interessa muito pela história de vida da avó e vai perguntar da avó materna e vai perguntar pro pai o que ele sabe, porque talvez essa senhora também tenha vínculos, né, com esses segredos todos que eram mantidos pela mãe dela. Lembrando que esse é um livro de fantasia que envolve magia e é inspirado, né, no Arthur e da Távola Redonda.
Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Então tem sim muitas referências aqui na história. É interessante você conhecer a história, você não precisa ir a fundo, mas algumas referências são bem interessantes e cada vez que elas aparecem, né, a gente fica ainda mais interessado de ver como que a autora trabalhou dessa forma. Bom, o pai vai entregar um objeto, não vou dizer o que que pra ele vai ser só uma arrumação no armário da falecida esposa e que ele achou que deveria entregar pra filha, mas na verdade esse objeto tem muito mais do que isso. Eu vou deixar que vocês descubram, quem ainda não leu, e esse objeto vai ter um capítulo sobre ele que é muito bacana, gente, é muito bem descrito, eu achei sensacional esse capítulo. Bom, ela então, o próximo tópico que eu anotei é que ela vai tomar uma importante decisão junto ao Nick, né, o namorado dela, que ajudou tanto ela a desvendar e tudo, mas ela vai sentir remorso por alguma atitude que ela vai fazer depois, então ela vai achar que, vai ficar sempre se sentindo culpada, achar que usou ele indevidamente e tal. A gente vai descobrir depois um pouquinho mais sobre isso. A sétima coisa que eu anotei pra vocês é que cada vez tem mais referência nessa história, isso eu já tinha citado aqui no meio, sobre o Rei Arthur. Então é interessante sim, se você não tem tempo de ler ou não quer pegar um resumo, de repente assistir um filme, né? Tem filmes muito bons que falam sobre o tema, é bem interessante. A oitava coisa que eu anotei é que algo acontece com o Nick lá no finalzinho, né? E ela vai ficar desesperada e vai pedir ajuda do Céu, que é um amigo deles lá, pra saber o que aconteceu com o Nick. Então vai ter um mistério aí por trás, né, do Nick, do que aconteceu com ele, e ela se sente culpada, né, pelo envolvimento e tudo, mas também pela atitude que ela tomou lá atrás referente ao Nick, e que ela acredita que seja enfim, que ela tenha que fazer alguma coisa, né, pra provar que não foi daquele jeito e tal. Bom, a outra coisa que eu anotei, então não foram nem 10 tópicos, foram 9, é a nota da autora. Essa nota da autora me destruiu, eu falei isso na live. Tudo que envolve, gente, eu sempre falo isso pra vocês, quem acompanha aqui já tá careca de saber, questões familiares, perda de pessoas queridas e tudo, isso mexe muito comigo. Graças a Deus meus pais estão vivos e tudo, mas eu perdi meus avós, e meus avós pra mim eram pessoas muito importantes na minha vida. Eu sempre fico me culpando de coisas que eu deixei de fazer com eles pra estar com pessoas que não valiam a pena, como ex-namorados e tal. A gente acaba fazendo muito isso na vida, né? Deixa de viajar, deixa de ir no aniversário de repente porque prefere ir pra um outro lugar porque o namorado chamou, ou os amigos chamaram. E a gente perde esses momentos que são tão importantes e que não tem como voltar atrás. Na nota da autora, ela vai falar qual é a conexão da Bri com ela, e tem referência a luto, e um luto que foi muito duro para a autora, e ela descreve aqui como foi esse luto, enfim, a forma que ela encontrou com a ajuda de se sentir mais apta a continuar a viver. Eu vou usar essa palavra, essa frase, porque eu acho que encaixa bem no caso da autora, da Tracy. Enfim, eu acabei emocionadíssima com a nota da autora, acho que foi um livro que me marcou muito. Vou ser muito intrínseca pela oportunidade. Eu acho que essas parcerias, elas tiram a gente da zona de conforto, porque é um tipo de livro que de repente eu não compraria, ou não teria tanto interesse em ler agora pra vocês, ou de repente eu compraria, deixaria na estante, mas essa história é muito bacana. Bom, gente, eu super recomendo esse livro pra vocês, como eu disse antes. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou as lives mais uma vez. A vocês que não puderam acompanhar as lives, mas acompanharam aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante para que esse vídeo chegue até outras pessoas. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, comenta sempre, porque é muito importante também pra mim. E se puder comprar pelos meus links, mais uma vez eu digo que eu agradeço demais. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.